Oi, gente, estamos de volta. Hoje chegamos à nossa aula 3, onde falaremos sobre definição, conceitos, sobre dados, tratamentos e entenderemos melhor quem são os agentes, né? Quem são os envolvidos no processo da LGPD como um todo, né? Há uma confusão muito grande no cenário atual de vários profissionais que estão confundindo essas nomenclaturas. Então, a ideia é deixar realmente tudo muito claro para que não haja nenhum tipo de conflito voltado para quem é e quem deve fazer o que aqui na nossa instituição, tá bom? Vamos começar então a nossa aula com um questionamento, né? Você já viu um anúncio que te convenceu que a internet está lendo seus pensamentos? Já aconteceu com você, gente? Alguém? Bom, já aconteceu comigo, acho que aconteceu com a grande maioria, né? Da gente conversar com alguém ou pensar em alguma coisa e de repente a gente abre a internet e pum, tá lá o que você pensou. Um produto que você disse que estava precisando, uma viagem que você estava querendo fazer, né? Um curso, enfim. Não é bem ler os pensamentos, mas quem trata os nossos dados dentro da internet pode ter aí algumas artimanhas para mostrar para a gente aquilo que a gente gostaria de ver. Né? A inteligência artificial ajuda muito nisso, né? A IA. Muitos devem já ter lido alguma coisa relacionada a esse assunto. E é um assunto muito interessante, porque o que acontece é que os sistemas hoje estão tão inteligentes que o meu computador ele já faz uma leitura do que eu acesso, como eu acesso. Então, quando eu entro no site, aquele sistema que eu estou utilizando, ele também faz essa leitura, né? Então, ele coleta os meus cookies, ele sabe como é meu tipo de navegação, então vai acontecendo. Isso é muito sério, porque às vezes você entra em algum site ou você baixa um aplicativo no seu celular e muitas das vezes não fica claro, né, o que aquele aplicativo, o que aquele site que você está acessando, ele está fazendo com os seus dados, ou o que pode acontecer com os seus dados, né? E aí vem todos os limites necessários para que a gente tenha cada vez mais uma impressão de que não, olha, a internet não está lendo meu pensamento, eu apenas estou fornecendo a internet como um todo, né, o que eu quero, né, o que eu quero ver, o que eu quero saber, enfim, né. Claro que é muito difícil, porque muitos dos nossos dados já estão sendo compartilhados em vários outros lugares, e aí vai um processo de mudança muito grande no mundo inteiro, né. Inclusive, vocês conhecem um sujeito muito famoso que se chama Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, uma das empresas mais valiosas do mundo, sempre aparece lá no ranking da Forbes, né, como uma empresa que está lá no topo, né, enfim, com excelentes resultados e tal. Em 2010, o Zuckerberg, ele falou algo que impactou muitos na época, mas que hoje acho que acaba impactando um pouco mais por causa de uma série de situações que aconteceram após essa frase dele. E a frase dele foi: a era da privacidade chegou ao fim. Gente, mas na primeira aula a gente não falou que a privacidade é um direito humano? Que é importante para o indivíduo, aquela questão de não ser incomodado, de não se sentir invadido. Como é que o Mark Zuckerberg ele fala que a era da privacidade chegou ao fim? Será que ele estava falando? Vou jogar, tá? Será que ele estava falando que os nossos dados estão já sendo tratados de uma forma que a gente, alguns acabam sabendo praticamente tudo sobre muitos? Ou que alguns sabem muito sobre muitos, ou muito sobre poucos, né? Se a gente pensar nas nossas redes sociais, no meu Instagram, as pessoas que eu tenho ali, o que eu compartilho, a forma como eu compartilho, localização, por exemplo, algumas hashtags que eu coloco, né, do que eu gosto, do que eu não gosto. Percebem como tudo isso vai dando um direcionamento para aquelas pessoas que estão na minha rede sobre quem eu sou, o que eu gosto, o que eu faço, quais são as minhas práticas, em que momento eu estou da vida, né? Então são informações nossas que a gente mesmo acaba jogando na rede.
E tudo bem, eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, inclusive eu já escrevi até um artigo sobre isso, que esse tempo da privacidade, né, da era da privacidade, ele deveria ser tão democrático, né? Ele deve ser tão democrático e seguro e legal, né? A ponto de que as pessoas possam escolher se querem ou não ter privacidade. Isso é muito democrático, né? Isso é muito fascinante quando a gente pensa no período que nós estamos, né? Tecnologicamente falando. Porque eu tenho a possibilidade de colocar todos os meus dados na rede, mas eu também tenho a possibilidade de não colocar ou colocar poucos dados para a finalidade que eu queira, né, naquele sistema, naquele site, naquele aplicativo, tá? Mas aconteceram várias coisinhas após essa frase aí do Mark Zuckerberg, né? Por exemplo, aqui eu aponto para vocês, olha, os dados são a riqueza da sociedade digital. E eu acho que só essa frase já deixa muito claro o que está acontecendo. Mas para deixar mais claro ainda, para quem não viu, assista um filme Sociedade Hackeada, Privacidade Hackeada, tá? Tá no Netflix. É um filme super interessante que conta a história, é um documentário, na verdade, né? Que conta a história de uma funcionária de uma empresa que se chamava Cambridge Analytica, e que essa empresa, ela basicamente tratava dados para auxiliar no processo eleitoral, tá? Beneficiando ou não algumas partes a depender de quem contratava ela, ok? Então, se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que essa funcionária, ela teve uma crise de consciência ética, né? E ela fez, não, olha, peraí, a forma como a gente está fazendo está errado. Porque no desenrolar do documentário, vocês vão vendo que a empresa, na verdade, acabava pegando os dados que tinham no Facebook, né? O Facebook compartilhava esses dados com a empresa, e que elas conseguiam fazer o mapeamento de onde as pessoas estavam, em quem elas votariam, né? Quem tinha uma propensão para ser mais de direita ou esquerda, e nesse caso foi nos Estados Unidos, então democratas e republicanos, né? E dentro dessas pessoas que estavam sendo mapeadas, vigiadas de alguma forma, eles identificavam se essas pessoas já tinham o seu voto definido, ou aquelas pessoas que estavam em cima do muro para definir o voto. E aí o que eles faziam? Começavam a trabalhar uma série de informações que eram jogadas para essas pessoas, para que influenciasse a decisão delas com seu voto, no seu voto. Então foi um escândalo que aconteceu nos Estados Unidos. O Mark Zuckerberg ele teve que depor para a corte americana, né? No começo, vocês até podem ver o vídeo, talvez vocês tenham a mesma impressão que eu tive, mas uma certa relutância dele de, olha, não fiz nada errado, não foi bem assim e tal. E ao final ele já estava, me desculpa, nós fizemos errado. Isso não vai mais acontecer. E um posicionamento um pouquinho mais de, olha quanto foi sério tudo isso. É muito sério, você pode estar realmente interferindo num processo democrático, né? Porque não é só uma questão de você apresentar informações, tinha muito fake news, então informações falsas foram lançadas para estimular, né, a decisão X para o voto daquele indivíduo. Então tudo isso é muito sério, tá? E aí, com o desenrolar do filme, depois algumas outras informações que foram levantadas sobre essa empresa, foi identificado que outros atos, né, outras ações como essa, foram realizadas em outros lugares do mundo, interferindo em outros processos democráticos. E aí vem uma avalanche, né, de informações que mostram realmente como os nossos dados, eles estão ou estavam vulneráveis, né? E aí colocando o Facebook como um grande detentor de dados do mundo inteiro, né? Em uma posição de que, olha, ou você muda, ou você muda. Ou você trata os dados de uma forma com que a pessoa saiba o que ela esteja, por que você está tratando os dados, com quem você compartilhando, né? Ou seja, tendo uma resposta para o seu usuário transparente, é isso que fazemos, né? Ou você também protege melhor os dados de todas essas pessoas, dando mais segurança para que elas compartilhem ou continuem compartilhando os dados com a rede, tá? Então, isso mostra o quê, gente? Que realmente os dados são a riqueza da sociedade digital. Porque se a gente analisa
o negócio Facebook, né? Todos conhecem. Eu não tenho conta no Facebook, mas a maioria tem. É uma das redes sociais mais acessadas do mundo, né? Mas se você tem conta no Facebook, você não paga nada para fazer essa conta. Ué, então como é que o Facebook ganha dinheiro, né, gente? Exatamente assim, tratando dados, compartilhando dados, visualizando quem é você, né, ou estudando por meio da inteligência artificial, quem é você e passando aquelas informações para alguns fornecedores, algumas empresas, para que as propagandas dos produtos e serviços deles cheguem até você e tenham uma possibilidade maior de fechamento de uma venda, por exemplo. Então, a economia baseada em dados, que é a riqueza da sociedade digital, ela acaba afetando vários setores, né? Dá para a gente encaixar isso em muitos lugares, inclusive no setor público. Então, serviços, educação, ciência, mídia. Nossa, a mídia é muito impactada por isso. Saúde, transporte, comércio e mais o que vocês quiserem. Por isso que tem até algumas imagens na internet, a gente até tem um vídeo institucional aqui na universidade falando sobre LGPD, que coloca uma frase muito emblemática, né? Que os dados são o novo petróleo. Para vocês terem uma ideia do quanto isso e está cada vez mais sendo valioso, né? O petróleo sempre colocado como uma grande riqueza natural do nosso planeta, e a gente agora falando dos dados como a grande riqueza do nosso planeta. Muito sério, não, gente? Se é tão sério assim, vamos tentar entender, vai. Vamos detalhar alguns conceitos e definições para que, quando a gente chegar na parte mais completa, né, mais complexa até da nossa legislação, vocês consigam tirar de letra, né, fazer ter uma compreensão realmente que mostre o formato, né, que deve ser trabalhado, porque vocês vão ter base suficiente para isso. Então, um conceito muito importante que a gente sempre fala, né, e que talvez não tenha ficado claro lá atrás, é o que é um dado. Porque um dado é a representação física de um evento no tempo, no espaço, que ele pode estar sozinho ali, né, e não transmitir nenhum significado, mas é um dado. Por exemplo, a minha data de nascimento. Se você olha a minha data de nascimento sozinha, ela é um dado. Mas ela não tem necessariamente um significado. Você vê que é uma data, mas uma data sobre o quê? O que essa data representa? Porém, quando você pega esse dado, né, que tem essa representatividade, e você alinha ele com outro dado sobre mim, talvez você encontre uma informação significativa sobre a minha pessoa. Percebem? Por exemplo, pensei agora, você tem a minha data de nascimento e você coloca também um outro dado meu que é o meu gênero. Você coloca lá feminino. Então, data de nascimento do sexo feminino. Dá para você saber qual é o meu signo. Quantas empresas vendem produtos e serviços para pessoas que acreditam nessa parte de significado dos signos, de comportamento, que envolve a data que você nasceu, enfim, várias pessoas acreditam nisso e que adquirem produtos sobre isso e serviços sobre isso. Aí, se você vai juntando um pouquinho mais de dados, você tem onde eu moro, que tipo de sites eu acesso? Se você tem, por exemplo, o meu endereço de IP, pode ter também, né, gente? E aí você vai vendo sites que eu acesso, ou se você também tem o acesso, se você tem um dado, né, uma informação pessoal muito importante, que é o meu e-mail. Então você pode mandar direto para mim algum tipo de card, algum tipo de promoção, propaganda, mais direcionada para o meu perfil, porque você tem informações sobre mim. E aí o que acontece é que um dado, por mais que seja um dado, quando você pega uma ficha e você tem um conjunto de dados ali, a gente começa a entender que realmente são dados pessoais. Existem várias definições sobre dados pessoais, tá? E a LGPD coloca de uma forma muito clara, porque ela fala assim, olha, o dado pessoal é aquele que permite identificar de forma direta ou indireta, né? E aí, de forma direta, quando você por exemplo, o meu nome,
O meu nome, você já me identifica quem eu sou. Agora, poderia ser a minha data de nascimento, que é um dado, né, indireto, e aí de forma associada a outro dado, vira aí esse dado tão valioso, né? Mas de forma direta ou indireta, um indivíduo que esteja vivo, a lei fala muito sobre isso, a GDPR já fala até de pessoas que já tenham falecido, mas a LGPD não, tá? Como nome, RG, CPF, gênero, data, local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização via GPS. Muitos, a grande maioria dos aplicativos que a gente baixa em nossos celulares, tem lá, deseja compartilhar a sua localização? Aí tem as opções, né, gente? Sim, não, somente durante o uso do aplicativo. Prestem atenção, né? O que vocês querem que aquele aplicativo saiba sobre vocês, tá? Prontuário de saúde, cartão bancário, a própria renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências de lazer, endereço do IP, cookies e entre tantos e tantos e tantos outros, tá? A LGPD, ela coloca assim, olha, esses são alguns dos dados pessoais. E aí eu explico tento explicar aqui para vocês de uma forma mais direta. Olha, aqui está um indivíduo, aqui é o nosso titular, aqui é o titular. Pode ser eu, pode ser você. O artigo 5º da LGPD fala isso. O dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Que aí já mostra que aquele dado que possa ser identificado pertence àquele indivíduo e é um dado pessoal. Como, por exemplo, outro exemplo, a placa de carro. A placa de carro sozinha, né, o número daquela placa de carro talvez não represente nada. São números ali. Mas se você pega aquela placa de carro, compara com a base de dados do Detran, você vai saber quem é o dono daquele carro. Pode ser você. Por isso que é tão importante, por exemplo, uma empresa que tenha um estacionamento, né? Uma empresa pública ou privada. Poderíamos ser nós mesmo. E se esse estacionamento, existe um segurança que fica anotando a placa de todo mundo que entra. Ou se tem uma câmera de segurança captando também aquela informação. Aí você vai falar, nossa, mas não pode fazer isso. Claro que pode. Mas por que você está fazendo isso? É isso que a pessoa que está entrando com aquele carro precisa saber. Olha, eu estou fazendo isso porque é para segurança. Então, tem aí uma base legal, vamos supor, como uma empresa privada, tá? Tem uma base legal aí de legítimo interesse do controlador, um legítimo interesse da empresa X, tá? Então, a empresa X, que é uma empresa privada, tem um legítimo interesse de filmar os carros entrando para que essa filmagem possa garantir algum tipo de segurança para aquelas pessoas que param seus carros dentro da sua propriedade. Então, o que é ideal? Que na entrada daquele estacionamento tem uma placa, porque você não vai conseguir, você não vai pedir consentimento, porque essa base legal de legítimo interesse, ela te dá essa exceção de não pedir consentimento. Porém, você precisa avisar. Já já eu chego na empresa pública, tá, gente? Então, normalmente, o que você deveria fazer? Coloca uma placa lá na frente da empresa, do estacionamento, da entrada, falando, olha, esse estacionamento é filmado a fim de que possa ser garantida uma maior proteção dos veículos e objetos lá contendo dentro dos seus objetos de valor contendo dentro daquele veículo, tá? Então, informar já é algo que a LGPD coloca como obrigatório, precisa ser informado. Imagine um órgão público, o Estado mesmo, né, que coloca câmeras pelas ruas. Aí você fala, nossa, mas o Estado pode fazer isso? Pode. E ele também não precisa do consentimento da comunidade, das pessoas que moram ali naquela região. Mas é muito importante que ele informe que aquelas câmeras estão ali colocadas, serão ali colocadas para atender uma política pública que é a segurança, a questão de segurança pública. Então, existe uma finalidade. Agora, se aquilo for utilizado para um outro propósito, que não seja segurança pública, aí ele vai contra o que a LGPD está colocando. E aí estaria o Estado utilizando o dado pessoal desse titular de forma inadequada. Ficou claro, gente? Me falem, tá? Por favor. É muito importante que a gente entenda
o que pode ser feito com cada dado e o que de fato é feito com cada dado. Eu lembro que quando eu comecei a estudar LGPD, uma das primeiras leituras que eu fiz, aula, enfim, não lembro bem, mas o que chegou até mim foi a seguinte informação. Quando a gente cuida dessa parte dos dados, a gente tem que deixar todos muito atentos, né? Vamos supor, desde a segurança, a entrada do indivíduo, né, do titular nas empresas, trazendo seus dados, e aí pensando, né, nele chegando quase que literalmente, né? Ou até mesmo a entrada pelo sistema, até mesmo o descarte. Imaginem assim, eu estou na minha sala na universidade, eu recebo algum documento de um aluno e aquele documento contém o nome, o CPF, o e-mail dele, são os dados pessoais do aluno. Acontece, faz parte do processo a gente trabalhar com esses dados pessoais. Mas, por uma falta de cuidado, uma falta de conhecimento, eu pego aquele papel que eu não vou utilizar mais, amasso e jogo no lixo. E aí, a pessoa que cuida da limpeza do meu departamento ou do meu prédio, ela pega aquele lixo e ela joga em uma lixeira e aquele lixo, com aquele dado pessoal do titular de dados, vai parar em outro lugar e a pessoa acaba utilizando o papel para embrulhar algum tipo de produto. O que foi que eu fiz como professora de amassar o papel e jogar na lixeira? Eu peguei aquele dado e deixei a mercê da sorte. É muito sério, né, gente? Parece uma coisa tão... Quem nunca fez isso, né? Mas eu deixei lá a mercê da sorte. Pode não acontecer nada, mas como também pode acontecer alguma coisa. O risco existe. E aí o que eu escutei muito, né, quando eu comecei a estudar LGPD, que era isso que eu estava falando para vocês, é que é muito importante que o pessoal da limpeza também seja orientado. E que, inclusive, alguns tipos de documentos sejam separados para serem passados por um triturador de papel. Porque os dados não podem ficar à mercê da sorte. Eles precisam ser utilizados e até mesmo descartados com responsabilidades pelos seus agentes de tratamento. Muita coisa? Já pensaram em várias coisas? É isso mesmo. E aí, talvez alguns estejam aqui olhando essa imagem que eu coloquei, e estejam lá olhando foto e imagem, né? Lá embaixo. Olha, foto e imagem é um dado pessoal? Pode ser sim. O que acontece é que a lei fala o seguinte, não, melhor, vou colocar assim. Alguns de vocês que olharam para isso devem ter pensado, como assim, Thaís? Então quer dizer que se eu tirar uma foto com um grupo de pessoas e colocar essa foto no meu Instagram, eu vou estar agindo em não conformidade com a lei? É isso que você está me falando? Não. Porque a lei fala que quando o dado é utilizado por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, e que tenha finalidades econômicas, a lei vai se aplicar. Mas quando eu posto uma foto dos meus grupos de amigos no meu Instagram, que não tem uma finalidade econômica, uma exposição social que eu estou fazendo, mostrando alguma coisa, colocando alguma lembrança na minha rede, sem finalidade econômica nenhuma, eu não tenho que aplicar LGPD nisso, eu não tenho que pedir consentimento, nem tenho que fazer várias outras coisas que vocês vão ver aqui, tá? Mas a foto e imagem é um dado pessoal. Ela deve ser preservada, ela deve ser utilizada da forma adequada, se tiver uma finalidade que se encaixa aqui na legislação. Vocês precisam me dizer se está ficando claro, tá bom? Então, a quem se aplica? Falei agorinha para vocês. Qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural ou jurídica, e aí olha só um exemplo bacana, o próprio profissional autônomo. Ele pode ser autônomo, mas se ele estiver utilizando esses dados para alguma finalidade econômica, isso vai se aplicar, né? A lei vai se aplicar. E pessoa natural ou jurídica que possa ser de direito público ou privado. Então, quem trata dados pessoais está aqui enquadrado a lei. Ok? Voltando, né, relembrando a questão do alcance extraterritorial, acho que ficou claro na aula anterior, mas é sempre bom reforçar, né? Então, a lei se aplica como?
em operação de tratamento realizada no Brasil, ofertas de produtos e fornecimento de bens ou serviços de tratamentos localizados no Brasil, né, de indivíduos localizados no Brasil, dados pessoais que tenham sido coletados no Brasil e até mesmo que alcançam uma empresa, controlador, operador, mesmo fora do Brasil. Então, se ele foi coletado no Brasil, mas ele vai para fora do Brasil, ele ainda tem que se adequar ao LGPD, mesmo partindo para um outro lugar por qualquer motivo. Ok? Então, isso é uma condição muito importante da nossa lei. A lei também fala que a gente precisa ter um cuidado a mais, tá? E esse cuidado a mais é com o dado sensível, aquele dado que é extremamente delicado e que precisa ser muito bem cuidado. E dado sensível não é um termo novo, não é um conceito novo, tá? Na própria lei, na Lei de Acesso à Informação, se vocês pegarem lá, vocês vão ver que a lei ela fala sobre o dado pessoal sensível. Na LGPD fica mais claro, mas lá ela já fala, olha, a gente divulga assim, mas calma, não vamos expor o cidadão, comprometer a privacidade dele. Cada caso terá que ser analisado. Ué, professora, mas e se eu tiver que divulgar no nosso portal da transparência aquele contrato que foi feito com uma empresa X e nesse contrato contém dados pessoais de uma pessoa, do dono da empresa, por exemplo? Acontece, né, gente? Alguém está respondendo pelaquela empresa. E aí, como é que eu vou divulgar esse contrato? Ué, gente, divulgar a empresa é válido, a gente tem que fazer. O valor também do contrato também. Mas, de repente, o endereço do dono da empresa, né, o endereço pessoal dele, de onde fica a casa dele, precisa ser divulgado? Qual a relevância daquilo? Vai ajudar mais ou vai comprometer mais? E eu não estou falando em quantidade, eu estou falando realmente em contribuição, né? Porque se eu divulgo o endereço de uma pessoa, da casa da pessoa, eu posso estar comprometendo a própria segurança dela, física até. Então, como é que faz? Vamos colocar uma tarja preta em cima dos dados que possam ser considerados desnecessários. Não é o caso do endereço, tá, gente? O endereço não é considerado um dado pessoal sensível. Mas, mesmo assim, até os dados pessoais, e vê que não há necessidade de disponibilizar aquele dado, né, porque não vai comprometer a informação, a gente pode colocar uma tarja preta, a gente pode ocultar alguns dados. Se isso a gente faz com dados pessoais, imagine com dados pessoais sensíveis. Porque os dados pessoais sensíveis são aqueles relacionados a aspectos mais íntimos do titular, que podem provocar algum tipo de preconceito no outro, se souber aquele dado, porque pode acontecer. Olha os exemplos que a própria lei traz. Dados relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, ou até mesmo a uma organização de caráter religioso, filosófico ou político, um dado referente à saúde, dados genéticos, por exemplo, são considerados dados sensíveis, a própria vida sexual do indivíduo, a biometria. A biometria é um dado sensível. É um dado que, se for vazado de alguma forma, gente, nossa, olha o prejuízo que a gente está causando para aquele indivíduo. Então, a lei fala que com os dados sensíveis a gente tem que ter ainda mais cuidado. E que, a depender da situação e da finalidade, a gente vai precisar do consentimento do indivíduo, sim. Tá? No caso da empresa pública, se continuar tendo aquela ideia de finalidade pública, que é a grande base legal para o nosso trabalho aqui dentro da UFES, não é o único, tá? Não é a única base legal, mas é a principal, com certeza, tá? Mas, de qualquer forma, a lei fala, não é só o consentimento, mas, olha, tem que ter mais cuidado, talvez você tenha que separar o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Imagine numa ficha, aquele cadastro que a gente faz de aluno, ok? No cadastro de aluno, se a gente pegar lá o que tem no sistema, a gente vê que tem tanto os dados pessoais quanto dados sensíveis, tá? E até aí tudo bem, porque a gente coleta dados sensíveis, na grande maioria das vezes, por um motivo específico, para realizar o nosso trabalho, para o cumprimento de uma questão legal, por exemplo, a política de cotas. Então, é um cumprimento legal. Então, eu tenho que ter aquele dado para ver que está adequado realmente a uma legislação, uma outra legislação. Eu tenho que coletar.
Mas olha como é interessante se a gente passa a dividir o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Porque imagine que vocês tenham que compartilhar aqueles dados com um terceiro, uma empresa, vamos supor assim, uma copiadora, uma empresa para onde a gente manda alguns materiais que contenham informações sobre o aluno, ok? Compartilhar dado pessoal já é algo que a lei fala que tem as regras. Compartilhar dado pessoal sensível já são mais outras regras. Então, o que é que eu sugiro? Vamos tentar separar. Porque quando a gente precisar tratar os dados pessoais, onde os dados sensíveis, né, os pessoais sensíveis, não afetem aquele tratamento básico, vou colocar assim, fica mais fácil em termos de operação. Porque no sistema, quando a gente puxa do sistema, vem uma coisa só, certo? A gente às vezes até consegue fazer uma triagem, a depender do sistema, enfim, mas de forma geral ele foi construído para ser puxado daquela forma. Então, ter que fazer uma triagem pode gerar uma demanda operacional muito grande, que muitas vezes o tempo que a gente tem no trabalho seja complicado, né? Fique complicado. Então, aqui fica a minha dica para dado pessoal sensível. Vamos ter um carinho especial com os dados pessoais sensíveis, que eles possam ser tratados realmente à parte, porque tudo aquilo que pode comprometer, né, o bem-estar do indivíduo, né, a sua relação com outras pessoas dentro daquela comunidade, a gente precisa considerar com mais detalhe, com mais cuidado possível. Ok? E aí eu coloco para vocês aqui, para vocês fixarem na cabeça, tá? Ainda no artigo 5º, que fala da categoria especial de dados pessoais, né? Que são esses dados pessoais sensíveis. Coloco aqui para vocês todos aqueles que nós já havíamos discutido, que a gente que já tinha sido apresentado anteriormente, tá? Então, olha a minha posição aqui, cuidado, né? Nosso triângulo aqui com a exclamação, cuidado. Não que não possa ser tratado, mas cuidado a forma como você vai fazer isso. Veja o que a lei fala para cada base legal em seu tratamento com dados pessoais sensíveis. E isso vai ficar mais claro também um pouquinho mais para frente. Certo? Bacana. E aí vem uma grande preocupação que eu particularmente tenho, porque os dados de menores, mesmo a gente sendo aqui como UFES, uma universidade pública, né, uma empresa pública, e aí tem algumas flexibilidades em relação à legislação, ela não é flexível com dados de menores, para ninguém. O dado de menor, gente, talvez seja a coisa mais delicada aqui dentro. Imagine o dado sensível do menor. Porque o dado do menor, e aí a lei coloca o menor como, especialmente aquele menor de 13 anos, que é considerada criança, né? O dado da criança, né? A gente precisa do consentimento específico e destacado dos pais ou responsável legal. Então, é empresa pública? Ah, Thaís, mas você disse que empresa pública não precisava de consentimento. Realmente, eu disse, com exceção desse aqui, dado de menor. E ela não precisa de consentimento se ela estiver realizando, né, a finalidade do trabalho, do tratamento de dados, estiver, né, adequado ao que a empresa pública se propõe a trabalhar. Se for por qualquer outro motivo, tá? Algo que não esteja relacionado ao seu propósito como empresa pública, isso também a gente vai ter que avaliar se vai precisar do consentimento ou não. Mas dado de menor, gente, é a estrelinha na ponta de tudo isso, tá? E é muito interessante porque a lei é tão específica em relação a isso que ela coloca até assim: olha, você pode até não ter o consentimento dos pais para tratar o dado de alguma forma. Por exemplo, para contatar os pais ou os responsáveis, se for necessário. Mas a lei coloca assim: olha, mas se isso acontecer, você só pode usar aquilo uma única vez, não pode armazenar. Então, você usa uma única vez e esquece aquilo, descarta aquilo da forma correta. Não é que você pode, deixa eu guardar essa informação aqui, caso eu venha precisar. Dado de menor, não. Tá? Então, o que a gente tem? Nós somos uma universidade pública, a gente tem até alguns menores que entram na nossa instituição, né? Entretanto, nós temos, por exemplo, o colégio de aplicação, que tem menores de 13 anos, né? E que dados desses menores, tanto dados pessoais quanto dados pessoais sensíveis, são tratados lá dentro.
Então, é um cuidado que a gente tem que ter em termos de segurança, em termos de acesso, em termos de compartilhamento, porque a gente pode estar aqui causando, né, se a gente fizer da forma errada, a gente pode causar um impacto negativo na vida dessa criança. Tá? Então, a lei vem a preservar, a proteger a criança, que já tem outras leis que falam sobre isso, então a LGPD apenas fortalece. E aí vem uma preocupação que eu tenho, de forma geral, não só na UFES, né, mas em relação à adequação que as empresas terão que ter e quando algo for feito também de forma inadequada, né, as penalidades que essa empresa pode sofrer. Por isso que é tão importante a gente compartilhar o conhecimento, né, gente? Porque compartilhando conhecimento, a gente reduz o risco de erros como esses, né, de vazamento de dados de menores, aconteçam. Né? Existe um projeto de lei tramitando que coloca, né, essa possibilidade, né, essa proposta de que dados de menores tratados de forma inadequada, incorreta, né, poderão sofrer, né, a empresa ou as pessoas que trataram aquilo, poderão ter uma penalidade maior, até do que a própria lei já fala, tá? Então, é muito severo, é muito crítico quando a gente fala de dados de menor, ok? Também tem um ponto muito interessante que, assim, além da gente pedir o consentimento dos pais para a utilização dos dados dos menores, não só o consentimento, mas toda a parte de informação, né, de informar os pais e as crianças sobre os dados, etc., tem que ser feito de uma forma maçante, assim, tem que estar toda hora sendo repetido, se for o caso, falando o tempo todo, vídeos, etc. Mas o que a gente entende na lei é que isso tem que ser feito de uma forma leve, numa linguagem onde todas as pessoas possam compreender, inclusive crianças ou menores, né? Que fique simples o compartilhamento da informação sobre o quanto o dado do menor ele precisa ser bem cuidado e tratado da forma correta. Certo? Seguindo, então. Então, né, você está falando tanto de tratamento de dados, dados. O que é isso, então, né, gente? Como é uma operação realizada com dados pessoais? Gente, uma operação, um tratamento de dados inclui tanta coisa? Olha a quantidade de informação que eu coloquei aqui para vocês. Tratamento de dados pode ser uma reprodução de dado, uma produção, uma utilização, uma difusão, arquivamento, eliminação, processamento, extração, recepção, tem mais, comunicação, distribuição, acesso, armazenamento, classificação, transferência, transmissão, coleta, modificação e a avaliação ou controle da informação. Tudo isso faz parte do tratamento dos dados, que podem ser fases diferentes ou processos diferentes, a depender de cada área, de cada setor, de cada unidade. Mas tudo isso é tratamento. E se tudo é tratamento, a LGPD ela se encaixa, né? Ela se aplica a todas essas operações. Muita coisa, não é? Então, vamos indo. E aí, como eu já deixei claro em algumas outras aulas, mas sempre bom reforçar, a LGPD ela não é só digital, não é somente focada nos dados que estão digitais, né, que estão de forma virtual apresentadas para a gente, ou que estão somente no computador. Os dados físicos também são considerados. Órgãos públicos, por mais que nós estejamos cada vez mais informatizados, etc., mas a gente ainda possui muito arquivo, a gente ainda possui muito papel, né? E aí, como o tratamento de dados fala sobre a questão do armazenamento ou arquivamento, imaginem, e a lei fala sobre segurança, né? Imagine que a gente tem uma base de dados que está em um arquivo físico, em uma sala, onde não há uma preservação adequada daqueles papéis, e aí os papéis estão sendo deteriorados, né, com o tempo, chuva, umidade, né? Sergipe é uma região, é um estado úmido, né, na maioria dos locais, né? Por mais que a gente tenha pouca chuva, mas tem um mar aqui do lado, então a gente tem essa umidade de forma muito presente em nossa vida.
E às vezes a gente deixa alguns materiais, alguns produtos em alguns locais, onde com o tempo realmente aqueles materiais, aqueles documentos vão sumindo, né? E como a lei fala sobre a segurança, o cuidado que a gente tem com o dado, né, o cuidado que a gente tem com o dado, isso também tem a ver. Então, pensem nos arquivos que nós temos, nos arquivos que vocês têm. E aí tá, talvez fique mais fácil. Vamos olhar também para o digital, né? Os arquivos que ficam disponíveis, ou os dados que a gente coleta, ou backups de dados que a gente tenha ou não tenha. Backups também são muito importantes para a gente garantir a preservação daquele dado, se for o caso, né? A proteção daquele dado. Porque perder um dado também vai contra o que a LGPD coloca, tá, gente? Então, perder um dado é muito sério, né? Então, dentre os digitais, né, eu acho que fica muito claro, fica fácil entender, mas os físicos aqui, só para a gente relembrar, esses arquivos, fichas, às vezes, que a gente preenche em uma unidade, né, algo simples, mas que você está ali coletando dados, e até mesmo documentos que foram impressos, copiados, xerocados, enfim, e que estão, e que o titular de dados coloca aquilo à nossa disposição. Tá? Então, muito cuidado com tudo isso. E, finalmente, a gente chega aqui aos agentes de tratamento da LGPD. Gente, era outra coisa aqui que dava para fazer uma novela à parte, né? Na Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, acho que vai ficar claro assim, lembram que eu comentei com vocês que a LGPD acabou utilizando a GDPR como uma base muito forte para a sua construção, seu desenvolvimento? Lembram, né, gente? Falei isso mais de uma vez. Então, o que acontece é que muito do que tem na GDPR foi praticamente traduzido para a LGPD. E aí, sabe aquela tradução que a gente faz de uma outra língua, que às vezes a palavra que vem não é a melhor palavra e não teve uma substituição bacana? Então, acontece um pouco disso, e aí gerou um pouco de confusão na cabeça de muitas pessoas, tá? Mas eu vou tentar esclarecer essa confusão aí de definição de quem é quem aqui na LGPD. Primeiro, vamos entender quem são os agentes de tratamento. Todos aqueles responsáveis por fases do tratamento de dados são agentes de tratamento. E aí você fica pensando assim, nossa, então eu sou responsável. Claro que você é responsável, você é um agente de tratamento. E mesmo que a UFES, né, a Universidade de Sergipe, ela tenha colocado você e tenha dito, olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, e se houver algum problema de dados e for constatado que aquele problema de dados foi um problema nosso, quem responde por isso é a universidade. Porém, a gente continua se enquadrando em toda aquela questão que envolve o servidor público. De repente, algum tipo de processo administrativo, alguma coisa interna, você como agente, né, você tem a responsabilidade, você poderá ser penalizado. Mas a LGPD, ela vê uma figura aqui muito importante, que é o controlador. Não que os agentes não sejam importantes, mas para a LGPD é o controlador que é o grande detentor desses dados, é o responsável por tudo isso. Então, quem é o controlador na LGPD? É a pessoa física ou jurídica que toma as decisões em relação à forma e à finalidade do tratamento do dado pessoal. E aí algumas pessoas ficam assim, nossa, mas como assim pessoa física ou jurídica? Não, mas calma, se tá a UFES, por exemplo, a nossa universidade, ela é o controlador. Por que ela é o controlador? Porque quem vem para cá entrega os seus dados e nós tomamos as decisões em relação a isso, com base no que foi acordado por contrato ou que é dito na política pública, outras leis que acabam interferindo no nosso trabalho. E aí, eu, como servidora pública, eu sou uma pessoa física, mas eu não sou controladora, porque eu sou UFES, eu estou trabalhando aqui dentro. Então, quem é o nosso controlador é a UFES, é a empresa, tá? Quem responde pela UFES? Tem um reitor que responde por ela? Ok, aí é uma outra situação. Mas se a gente tiver uma sanção, que tenhamos uma advertência, quem será advertido será a universidade, não é o reitor, é a universidade. Se sair na mídia uma nota que houve um vazamento de dados, não vai chegar, a reportagem não vai ser, olha, o reitor vazou os dados. Não, não é isso, não foi o reitor que vazou os dados. Foi algum procedimento
tratado por diversos agentes, diversas pessoas, com base nas determinações do controlador e que fizeram, né, ou algum tipo de hackeamento, enfim, não importa aqui agora esse motivo, tá? Mas o grande responsável lá para fora é o controlador, no nosso caso é a UFES, ok? Todos nós que trabalhamos lá dentro passamos a ser agentes de tratamento, cada um com sua responsabilidade, que internamente isso será trabalhado. Mas e se a UFES pegar esses dados e compartilhar com uma empresa terceira? Uma empresa que fornece algum tipo de sistema, né, paralelo, tá? Essa empresa parceira, desculpa, deixa eu colocar aqui, eu volto. Essa empresa parceira é o operador, porque o operador, ele pode até ser uma outra empresa, que pode ser uma empresa pública ou privada, ok? Mas que ela está recebendo os dados do controlador, com alguns limites. Porque quem toma as decisões acaba sendo o controlador. Mas se o controlador pega esses dados e fala, olha, operador, pega esses dados aqui e faça isso, e é só isso que você pode fazer, ele passa a fazer parte, e é muito importante ele no nosso sistema aqui todo. Mas ele não é controlador, ele não tem controle. Quem continua tendo controle é aqui a primeira, e aí eu acho que para deixar bem claro aqui, é a universidade. Tá? E aí vem uma outra figura, que está aqui tudo junto e misturado, que é o encarregado. O encarregado é um sujeito que na lei fala, olha, toda empresa pública e privada precisa ter um indivíduo que foi indicado pelo controlador, tá? Para atuar como canal de comunicação entre esse controlador e os próprios titulares de dados ou até mesmo a autoridade nacional, que é a ANPD. Então, o encarregado é aquela pessoa, e aí tem até uma discussão atualmente, né, nesse cenário agora, que as pessoas falam, olha, por mais que tenha que ter um encarregado, mas pode ter um encarregado e um grupo de trabalho trabalhando com aquele encarregado, porque o que a lei fala que o encarregado tem que ter é quase que cruel, gente. O encarregado, ele tem que ter um monte de coisa, um monte de conhecimento, né, formação, e assim, não é um conhecimento. Ele precisa ter conhecimento em gestão, e aí dentro da gestão, em várias áreas da gestão, né? Ele precisa ter conhecimento na legislação, e não só na LGPD, em outras legislações também, né? Porque existe a questão da harmonização entre as leis. Ele precisa ter conhecimento na parte de tecnologia, segurança da informação. Tá. A lei ainda não pede uma certificação específica para que esse encarregado atue, mas eu vejo que no futuro próximo a ANPD vai começar a fazer algum tipo de cobrança, que o encarregado tenha um tipo de formação específica ou que tenha uma certificação específica. Pode acontecer, mas por enquanto não tem. Houve muita discussão sobre isso, gente, acreditem, foi intenso. E por que foi intenso? Não que o encarregado não deva ser, mas é tudo muito novo, então tem pouquíssimos profissionais que se enquadrem naquele ideal do que foi colocado inicialmente, tá? Mas ainda assim, o encarregado ele tem uma responsabilidade grande em termos de conhecimento, né? Ele tem que saber, ele tem que ser esse elo aí de comunicação, ele tem que propor ações, ele tem que contribuir para o processo de divulgação e modificação até de uma nova cultura voltada para a privacidade. Ele tem que estimular ou até mesmo criar programas de conscientização, né? Ele tem que apresentar alguns documentos que podem ser cobrados pela autoridade nacional, e aí a autoridade nacional vai solicitar o controlador vira para o encarregado e fala, olha, encarregado, eu preciso desse documento. E aí o encarregado que vai ter que fazer essa parte, tá? E quanto mais complexa for uma empresa, né, uma instituição como a nossa, o tamanho da nossa universidade, né, mais trabalhoso vai ser tudo isso aqui, porque são muitos processos, muitos procedimentos, dados que saem daqui vão para ali por motivos diferentes, enfim, então tudo isso precisa ser analisado, tá? E a gente tem também o titular de dados, que aí, gente, e esse aqui sim é o... Esse aqui sim é o protagonista da lei. A lei foi criada para ele. A lei, e aí vai, quem é ele, né? A lei foi criada para mim, que sou uma titular de dados, foi criada para você,
foi criada para os alunos, para os servidores. Então, tudo isso aqui, junto e misturado, compõe o nosso universo de titulares de dados. Percebe? Essa é a nossa estrela. É para ela, né? É para essa estrela aqui que a lei olha, e é para essa estrela aqui que todos os processos e procedimentos vão ser analisados e, se for o caso, adequados ou modificados para atender esses indivíduos, ok? E deixar todo o nosso trabalho mais seguro para eles, certo? Enfim, e por último aqui, como um grande ator, né, nisso tudo, um grande indivíduo, né, que não é bem um indivíduo, mas uma figura ilustre na nossa lei, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aquela que eu contei aquela historinha de que não tinha formação e etc, né? Bom, o que a lei coloca é que ela deve ser, que a ANPD ela deve ser um órgão da administração pública direta, né, federal, tá? Que ela deve ter independência, que ela deve conseguir trabalhar, realizar fiscalização e fazer com que realmente a lei seja cumprida. Depois de algumas idas e vindas, né, naquela novela que eu mostrei para vocês, hoje, tá, novembro de 2020, a ANPD ela está dentro da Casa Civil, tá? Ela recentemente até saiu uma série de portarias aí nomeando alguns profissionais, alguns do setor privado, alguns do setor público, a constituírem aí essa autoridade nacional. Se você olha de uma forma bem fria e bem objetiva, até para os currículos dos profissionais que foram indicados hoje, são pessoas que têm um currículo muito, muito, muito bom, gente. Assim, gente com capacidade técnica e experiência profissional bastante relevante. Tem uma característica de alguns indivíduos que estão lá dentro que pode ser que dê a entender que seja uma autoridade mais punitiva, né? Uma autoridade que fique em cima para que seja cumprido, enfim, né? E que seja menos uma autoridade orientativa, tá? Mas faz parte também do trabalho dela, tanto quanto a parte de fiscalizar, punir, quanto a parte de orientar, tá? Tudo isso faz parte da ANPD. E a ANPD ela é muito importante para a gente, porque todas essas atribuições aqui dela, e até algumas questões que não estão claras ainda na lei, ela que vai sentar, né, com a gente e vai dizer, olha, nesses casos, ou nesse setor específico, na empresa pública, e alguns detalhes não muito claros serão esclarecidos por ela aí nos próximos meses, tá? Então, essas são as figuras ilustres da nossa LGPD. Quem tiver interesse, sugiro que até entre no site lá do governo, na Casa Civil, veja lá a composição da LGPD, já temos um diretor, já temos os chefes de várias divisões, né? Enfim, tem uma equipe bem robusta que está sendo composta, né? Que está sendo formada lá dentro da Autoridade Nacional. Então, quem ficar curioso, curiosa, entre lá para ver o que está acontecendo e busque o currículo, né, das pessoas, LinkedIn ou no portal da transparência, porque tem apresentação sobre eles, pelo que eu vi. Teve até uma sabatina, né, no Congresso que falava, que questionava, que sabia quem era, enfim. Então, tudo isso é público, dá para a gente assistir e conhecer esses profissionais, ok? E aí depois vocês me contam o que acharam, se tiveram uma percepção parecida com a minha, ou se acharam que é uma outra coisa, um outro tipo de informação. Vou adorar conversar isso com vocês. Tá bom, gente? Por hoje é só. Em breve a gente se vê aí na próxima aula. Tá bom? Bom descanso e bons estudos. Tchau, tchau.